Mas a primeira pauta do dia tratará de deformidades no pé dos recém-nascidos, popularmente conhecido como pé torto. Essa doença ela é mais frequente do que a gente imagina e atinge 1 a cada 1000 bebês nascidos. É bastante, né? Por muito tempo, só era possível tratar a deformidade de nascença com grandes cirurgias de péssimos resultados, não tão bons resultados. Mas hoje a medicina evoluiu, graças a Deus, e quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o pé torto congênito é o ortopedista pediátrico Dr. Davi Nordon. Davi ou David? Davi. Davi, tudo bem, doutor? Bom dia. Já trouxe aqui o gesso, o pezinho aqui, não é? Pra gente explicar. O que é isso? 1 em cada 1000, é bastante esse número, bastante. Né? É muito frequente mesmo. Nasce o que? É o pezinho pra dentro? Isso, o pé ele nasce todo virado pra dentro. Então, às vezes eu recebo... Tá todo virado com esse pé torto congênito. Isso, exatamente. Tá bom. Às vezes eu recebo muitas mães que falam, tem pé torto, e na verdade ele um pouquinho pra dentro, anda com o pé um pouco pra dentro, mas o pé torto, efetivamente, ele é todo virado pra dentro. Tá. Ok. A gente tem ilustração sobre isso? Temos. A gente tem cards e tudo, mas explica neste daqui. Isso daqui é o que você trouxe com gesso, é isso? Isso, esse é um bonequinho que a gente usa para fazer o treinamento da técnica de Ponsete, que é a técnica de gesso para tratar o pé torto congênito. Então, o Ponsete desenvolveu essa técnica lá em 1940, mas ninguém... Foi um médico? Foi um médico. Ninguém deu muita bola para ele, porque todo mundo queria operar naquela época. Os resultados realmente eram muito ruins. Sei. Aí, mais ou menos 80, 90, que ele começou a popularizar depois de ter uns resultados excelentes. Então, mais de 95% de sucesso. E aí, põe gesso durante quantas semanas? Vai trocando o gesso, né? Vai trocando toda semana. E, geralmente, depende muito da criança, da gravidade, mas entre 5 e 7 semanas você já completou o tratamento. E consegue curar, livrar desse pé torto. Isso, a gente faz depois um pequeno corte no tendão de Aquiles, fica mais 3 semanas de gesso, mas é basicamente isso, 2 a 3 meses você corrigiu toda a deformidade. Entendi. Então a mãe não precisa ficar desesperada se o bebê... e se não corrige, tem que corrigir até quanto tempo? Como que é? Depois de 1 ano, por exemplo? Então, o ideal é você corrigir até 3 a 4 meses de idade, que você tem menos gesso, mas você pode corrigir até a adolescência. Então, às vezes a gente trata inclusive adultos, só que a gente não faz gesso, a gente faz aquele tratamento com o fixador externo circular, que é aquela gaiola. Mas em crianças é basicamente sempre gesso. E o pé do bebê, né, ele tá totalmente flexível à mudança. Isso, né? é muito mais... Quando você pega a idade ideal, é antes dos 4 a 5 anos, né, que é a época que a doença é mais grave e tem maior chance de recorrência. Então, quanto mais cedo, melhor. E a gente põe o gesso e depois põe uma órtese até os 4 a 5 anos de idade. Tá, você já vai explicar o que é órtese. Vamos levantar para ver aqui o antes e depois? Eu acho importante, tá? É impossível a mãe não notar, né? Porque assim, ficar até 5 anos com um pé assim, acontece de mãe deixar? Essa criança, inclusive, tinha 7 anos de idade. Ela era de outro estado, não tinha conseguido tratamento porque não tinha quem fizesse e veio aqui para São Paulo. Então eu comecei o tratamento, esse era o comecinho dela, né? Com 7 anos, ela nunca tinha andado na vida. Nossa, que Apesar de que eles isso, conseguem andar apoiando aqui, na borda do pé, mas ela tinha uma outra doença que atrapalhava ela para andar. E aí depois que a gente fez o tratamento, o pé ficou totalmente corrigido. Aqui. E não, esse ainda é o primeiro, a parte de frente do pé e a planta do pé. Tá, esse é o antes, Isso. ok. E aí depois o tratamento. Impressionante essa imagem. Dê um close nessa imagem, porque assim, uma criança com 7 anos que pensava que nunca ia andar de repente na vida, e você transformou essa criança, a vida dessa criança. Olha o que ela vai poder fazer, né? E o que ela não poderia, de repente ia ficar reclusa em um lugar, nunca trabalharia, também na escola ia ser, né, ia ter bullying e tudo. E isso só foi o gesso que você colocou? Só o gesso. Só o gesso, 2 meses de gesso. E qual o problema? Porque gesso parece que é até fácil, né? Por que em outros estados não conseguem fazer? Você precisa de um treinamento muito bem feito do Ponsete, né? Geralmente a gente fica 6 meses a 1 ano para aprender direitinho a técnica. Ele é muito mais difícil que uma cirurgia, porque tem muitos detalhes e a chance de você causar algum dano maior no pé é muito grande. Então a gente faz o treinamento, fica sob supervisão um bom tempo e aí, ainda assim... Você precisa fazer muitos pacientes, né? Pra você pegar. Onde que tem esse tratamento? O lugar que eu fui treinado foi no Hospital das Clínicas, né? No melhor hospital de São Paulo. Exatamente, mas tem alguns outros hospitais maiores. Então, então se é um ortopedista que está nos assistindo, de repente está no interior do Piauí, se ele tentar e vai na internet, e liga e
pode ser que ele consiga fazer esse treinamento, se vier para São Paulo. Sim, isso. Geralmente a gente treina os especialistas em ortopedia pediátrica. Tá, então... Se tiver alguém interessado. Não, ortopedia pediátrica. Eu tô falando porque, assim, não adianta ter um em São Paulo, que nem você, né? Sim. Tem vários, mas enfim, em São Paulo, que é um polo, vai ajudar muita gente, mas a gente tem que criar pessoas que tenham a habilidade, que consigam fazer esse processo em tudo quanto é lugar, não Exatamente. é? Só assim você vai salvar a vida de crianças desse jeito. Lá no Hospital das Clínicas a gente é um núcleo formador, então muitas pessoas vêm de outros estados e aí volta para Manaus, Então, volta para outros... e acho que esse é o ideal, é importantíssimo. Vamos ver a próxima, o que eles separaram aqui. Essa é a órtese? Essa é a órtese, a gente chama de órtese de Dennis Brown. Você vê que é basicamente uma sandalinha, né, que fica nos 2 pés, sempre tem que ser os 2 pés mesmo que seja só um pé afetado, com uma barra no meio que mantém o pé um pouquinho para cima. Então isso também foi uma inovação do Ponsete, porque se você não mantém o pé virado por bastante tempo depois do tratamento, ele começa a voltar. Então o maior índice de recorrência, você ter a doença de novo, é usar a órtese de forma inadequada. Tá, e esse daqui, você usa por quanto tempo? Você usa até os 4 anos de idade. Sei. No comecinho você usa 23 horas por dia. Depois de 3 meses baixa para 16. E aí quando ele já está andando, já fica um pouco mais difícil de usar, porque a criança se incomoda um pouco. Se incomoda, mas hoje não é tão feio. Eu usava bota ortopédica, eu usei acho que mais de 5 anos. Tinha coisas muito piores. E era pesado pra caramba e fui, entendeu? E hoje nem falam, né, pra usar bota hoje ortopédica. A gente não recomenda pra mais ninguém nada. recomenda aí, sei lá se arrumou meu pé ou não. Mas enfim, então hoje eu acho que até bonitinho, dá pra aguentar muito bem. Essa aqui é a órtese. 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 Isso. Tá. Quando eu li, falei, será que é prótese? Eu tô lembrado. São 2 termos diferentes, mas órtese é que você usa por fora, basicamente isso. Entendi. Bom, próxima aqui. Aí É a mostrando órtese... Sem um pé. É caro isso? Como que é? Ao redor de R$400. E dura... Dura que nem trocar sapato de criança. Então Sei. é mais ou menos quando você muda 1, 2 números da criança, que a gente geralmente deixa um pouquinho maior, né? Então mudou uns 2 números de sapato, você já tem que trocar de órtese. Você sabe se o SUS faz esse tipo de procedimento? Sim, lógico, tem que ser junto com o hospital terciário ou quaternário, que no Hospital das Clínicas, eles dão a órtese de graça para você fazer. Entendi. Fora de lá, já é difícil de achar quem faça. Mas ele tem que ter uma associação com algum lugar que tenha, mas não são todos os lugares que tem de graça, não. Eu sei, mas então a mãe vai procurar e vai achar, porque o SUS é obrigado a dar. Exatamente. Então, deixa eu ver a próxima. E esse é de uma criancinha, um bebezinho, O recém-nascido. bebezinho recém-nascido, gente do céu. Então você vê como tem uma grande curvatura, ele é bem pra dentro, né? E veja isso só. é o que? É genética? Porque o pai, de repente, não é assim, a mãe não é assim, e o que acontece? É genético, você tem uma chance muito maior, se a família, né, se os pais têm, de você ter também. Se você tem um filho com o pé torto próximo, a chance é muito grande também. Mas não tem uma explicação certa exatamente por que acontece. Sei. O que a gente sabe é que tem uma deformidade do colágeno na parte de dentro da perna inteira e aí o pé fica virado para dentro. Será que a mãe pode ter dificuldade, ter defasagem de colágeno e pode... É alguma alteração genética que vem de um dos dois. Ou às vezes é uma mutação nova, né? Entendi. E é interessante saber que a perna dele, né, a doença afeta da perna para baixo. Então a perna sempre vai ser menor. Se ele tem, às vezes, de um lado sim, do outro não, uma perna é mais curta e um pé é menor. Sempre, mesmo depois que ele fizer todo o Isso, procedimento? mesmo depois do tratamento. Certo. Então ele... Peraí, a perna vai ser menor. Se ele tiver que ter uma perna de, não sei quanto 1 metro. Vamos chutar 1 metro. Né? Aí ele vai estar mais curto. Isso, 98, 97 então centímetros, pouco, isso varia. É quase pouquinho. Nada, deixa eu ver a próxima, por favor. E aí é depois o tratamento. Antes e depois. Né? Então esse aqui, ó, era de um lado só, né? Então dá pra ver bem a diferença de um pro outro. E aqui ele é muito novinho, mas você percebe que o pé é um pouco menor. E ali depois do tratamento você vê que é totalmente pra fora. Deixa eu ver a próxima. A próxima não tem. Vamos sentar. Se você tiver perguntas, vai mandando 0 operadora 12 99727 6383. Sabe o que me lembrou? Às vezes quando a gente vê filme de época antigo, tipo Idade Média, assim, pessoas que andavam com esses pés pra dentro, pode ser que na época elas tinham só o pé torto congênito e aí não trataram e ficaram a vida inteira sofrendo por isso. Muito provavelmente. Muito provavelmente. E eles se viram, a criança se vira para andar e, lógico, não é confortável, ele sente, quando ele vai ficando mais velho, ele sente muita dor, mas o pé se adapta, ele faz um calo bem grande, reforça os ossos e ela consegue andar.
Não é fácil, Mas não é uma deficiência, por exemplo, não é uma deficiência que a gente pode falar. Considera como uma deficiência no aspecto que você perde uma função sua, né? Tanto, inclusive, que tem alguns benefícios por ter o pé torto congênito. E quais são os benefícios? Carta especial, SP Trans aqui em São Paulo. Sei. Então, mas a gente vai tratar e não vai ter esse pé, né? Esse médico, ele começou em 1940 a fazer... Isso, começou os estudos dele em 1930, né? Já morreu. Não, sim. Mas em 1940 que ele começou a série de casos dele, ficou 20 anos, e quando ele publicou uma série de 20 anos com muitos pacientes, com resultados excelentes, que o pessoal começou a prestar atenção. Né? Mas na época... Mas olha, é agora. Pois é. Agora há pouco, não tem nem 100 anos. Exatamente. E é um problema que afeta na veia a pessoa, é o andar de uma pessoa, Exatamente. né? Eu ouvi falar também que meninos têm mais que meninas, é verdade? Meninos é mais frequente que meninas, metade dos casos é bilateral. Tá. Isso é bem certinho. E tem um porquê dos meninos? Não, é mais uma das dúvidas também, a gente não sabe porquê, mas afeta mais meninos. No geral, muitas das doenças são mais comuns em meninos que em meninas, ortopedia pediátrica. Ah, é? Que estranho, né? Por que será? Mas também a gente tem um monte de coisa, depois hormônio. Exatamente. E tantas as coisas que a gente tem, né? Então tá equiparado. O que mais que a gente pode falar sobre o pé torto congênito que eu não perguntei, doutor? O tratamento é interessante saber que antigamente o pessoal fazia muito essas cirurgias. E o que eram as cirurgias? Eles tiravam o osso do lugar, eles cortavam o osso, diminuíam o pé, faziam uns cortes enormes para conseguir acessar e o pé ficava duro, né? Então ele conseguia um pé que ficava reto, ficava no lugar mais ou menos e era muito duro. Com a técnica, hoje em dia, o pé é normal mesmo, mobilidade total, tirando o fato que ele sempre vai ser um pouquinho menor, fica perfeito. Quero lembrar também, às vezes a gente não conhece muito, mas por isso que eu tô falando, porque na China era muito comum, eu não sei se ainda acontece hoje, mas eu acho que não, né? Que eles quebravam os pés, né? O osso do pé das meninas, porque elas tinham que ter o pé menor, porque era mais bonito, era mais feminino, era um sinal de nobreza, até ter o pé pequeno. E eles quebravam os ossos, isso... e fachavam para não crescer. Gente, que absurdo acontecer um negócio desse. Tinha essas histórias muito com geishas no Japão. Isso, né? Para poder usar quanto menor, mais chique. Mais chique, né? Olha que absurdo acontecer um negócio desse, quebrar o osso do seu pé. Eu já ouvi falar que tem gente também, agora eu não me lembro direito, mas para você ficar mais alta, não sei, também na China. Eu não sei o que eles fazem na perna, enfim. Mas, gente, vamos, né, receber o que nós recebemos de Deus com gratidão e trabalhar no que veio, às vezes, com um probleminha ou outro, para que você vê o doutor falando. É muito fácil de corrigir essa deficiência, esse probleminha, e aí seu filho vai ficar ótimo, seu filho e sua filha. Se você tem perguntas sobre isso, vai mandando 0 operadora 12 99727 6383. Estamos falando do pé torto congênito. O doutor Davi está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Eu já tirei várias dúvidas, mostrando o antes, o depois, que 1 em cada 1000 pessoas, cada 1000 bebês recém-nascidos tem esse problema e que dá para resolver poderia dizer facilmente? Quando bem feito, facilmente. O que você falou que tem que ter um corte no tendão de Aquiles? Sim, aqui no... tendão, isso. Mas pode mostrar em mim? Pode. Pode. O tendão de Aquiles fica aqui, na parte de trás. Tá vendo? Aqui. No pé torto, ele fica sempre Gente, jogando... olha, e essas veias aí, essa artéria, pelo amor de Deus! Então, pode falar. Ele fica sempre jogando o pé para baixo. Ah. Então a gente faz um corte aqui no tendão no fim do tratamento para conseguir pôr o pé para cima. Isso é uma coisa que geralmente a gente não consegue só com gesso. Sei, tá certo. Então faz o corte, depois faz o gesso e depois a órtese. Exatamente. Aquela botinha por 4 anos, você falou? Não. Isso, até os 4 anos de idade. Até os 4 anos. Geralmente pelo menos até os 4. Às vezes a gente prolonga um pouquinho, depende que ele precisa fazer fisioterapia e precisa usar bem a órtese. Então algumas vezes a gente demora um pouquinho mais porque algum problema de... Se tem algum adulto que tem esse problema e não tratou, dá pra gente reverter? Dá, mas aí fazer o gesso é muito difícil porque o pé fica muito rígido. Sei. Então o tratamento que a gente geralmente usa é com aquela gaiola de ferro, que é o método de Lizarov, que é um fixador externo circular. Só que aí é uma coisa bem grande, precisa fazer cortes no pé mesmo e ir reposicionando progressivamente.
Tá. O que vocês não... Hoje vocês conseguem fazer praticamente tudo, né? Assim, em termos de ortopedia, dá pra... Quase tudo. Quase tudo, né? E a medicina tem evoluído tanto, vocês fazem... Porque assim, o ortopedista, ele corta mesmo, serra. Vocês usam serra às vezes? Serra Porque de a gente verdade. a gente fala assim, nossa, será que eles usam isso? É serra de verdade, furadeira, chave. É igual de marcenaria. Meu Deus, não serviria para fazer isso. Meu Deus, a gente já tem uma pergunta aqui, ao vivo. Liane, meu nome é Liane Correia, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. É normal ter artrose nas pessoas que têm pé congênito? É preciso colocar pinos para melhorar essa artrose? Não precisa ver exatamente do que é a artrose, vamos supor que ele esteja falando do pé. Depende muito da forma como foi tratada. Então, se o pé torto foi tratado com gesso direitinho, corretamente, não faz uma artrose. Sei. Mas se ele ficou com alguma deformidade, você sobrecarrega uma articulação e aí você desgasta, que é a artrose. O tratamento varia muito de que osso você acometeu ou não. Entendi. O que você acha do caso dela? Eu sei que não dá para falar muito, porque a gente está aqui e precisa de uma análise. Ela deveria voltar ao médico E para ver avaliar. exatamente o que foi acometido, de qual articulação é a artrose, que as articulações grandes, por exemplo, quadril, joelho, a gente faz prótese. Até mesmo o tornozelo, existem próteses de tornozelo. Na articulação do pé, a gente não consegue pôr uma prótese, né? Substituir uma superfície articular. Então, muitas vezes a gente trava os ossos mesmo. Isso melhora a dor de uma parte do pé, mas geralmente sobrecarrega a outra parte. Então, com o passar do tempo, ele vai tendo artrose de outros lugares do pé. Entendi. Então é melhor voltar ao médico, ver o que foi feito ou o que não foi feito, o que pode fazer para melhorar. Tá, Liane, eu acho que a gente tem mais uma. Eduardo Abreu. Bom dia, nasci com PTC, que é o pé torto congênito. Fiz a cirurgia e hoje, graças a Deus, piso normal. Que bom! Me encaixo no quadro de deficientes físicos. Eduardo, Fortaleza, Ceará. Isso, a princípio o pé torto, mesmo tratado, já se enquadra como um deficiente físico, naquele aspecto que eu falei que tem alguns benefícios governamentais. Ele pode procurar um assistente social, às vezes até algum advogado para ser orientado a respeito disso. Então, mas o importante é que você conseguiu resolver o seu problema, Eduardo. Deixa eu ver se tem próxima. Thaís Trindade. Bom dia, meu noivo teve o pé torto. Meus filhos podem ter? Sim, tem uma chance aumentada de ter pé torto. Principalmente menino. Principalmente menino. Tá, Então, mas como é tratável, o doutor tá explicando aqui, você tem que ficar atenta. Ah, dá pra ver quando tá o ultrassom? Isso, na barriga eu ia falar justamente isso. Nos ultrassons, especialmente o morfológico, a partir do segundo trimestre, a gente já consegue ver direitinho. Então você vai ver, quando você vai avaliar a perna, você já vê que o pé tá virado. Sei. Então é importante prestar atenção, especialmente ela quando for fazer ultrassom, né? Tá. Mas isso não quer dizer que o pé é torto, o pé torto congênito per se, né? É um pé torto que está nessa posição e algumas vezes na hora que a gente vai avaliar quando nasce, ele é um pé redutível, então a gente consegue pôr ele de volta no lugar. Isso a gente chama de pé torto posicional, que é muito menos tá só a grave. posição que fica lá. Exatamente, ficou meio apertadinho, mas na hora que saiu... E dá pra ter certeza através do morfológico ou não? Você fica em dúvida? Não, você fica nessa dúvida, se é um pé torto congênito, se é um pé torto posicional. Aí na hora que nasce, que o ortopedista avalia e define o diagnóstico. Eu gostei da Thaís, tá assistindo, já lembrou que o noivo teve pé torto. Falou, não, meu filho vai ter. Aí ela vai falar pro noivo, você tinha que ter pé torto. Deixa eu ver a próxima. Isabel Oliveira, bom dia, eu sou Isabel de Taubaté, São Paulo. Meu afilhado tem uma criança de 1 ano que nasceu com o pezinho torto. Ele usa órtese. Ele ia fazer a cirurgia, mas até agora não fez por motivo de saúde, sempre está com tosse. Queria saber se todas as crianças precisam da cirurgia. Não consegue com gesso endireitar? Obrigada pela atenção. Isabel. Isso é importante, sim. Sendo um pé torto congênito, todos são tratáveis com gesso. Inclusive, quando eu ensino os residentes, eu falo, você tem 3 P's no tratamento, Ponsete, 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 que é o cara que criou o gesso, que é a técnica. Chama o sempre doutor diz. Ponsete. Exatamente, doutor Ponsete. Então, você sempre consegue tratar. Não sei de qual cirurgia exatamente ela está falando. A tenotomia de Aquiles, que é aquele corte do tendão que a gente faz depois dos gessos, eu costumo fazer com anestesia local. Então, não tem problema ele estar resfriado, alguma coisa assim, não é um impeditivo, né? As outras cirurgias maiores, que às vezes precisa fazer, aí sim, ele tem que estar bem de saúde, porque senão você não consegue fazer a cirurgia. Então, mas tem às vezes cirurgia que acham que dá certo e não é mais o indicado? Pois é, como tem muita gente que ainda aprendeu antes do Ponsete se popularizar no Brasil, tem gente que indica diretamente a cirurgia. Sim. Mas como eu disse, mesmo em criança mais velha, eu cheguei a tratar crianças de mais de 10 anos,
com gesso. Com o gesso, um bom né? resultado. Então a Isabel, você vai procurar na internet direitinho um método, ou vai mandar uma mensagem pro doutor, pela internet, não sei, é Dr. Ponseti, P-O-N-S-E-T-I, é isso? TTI, isso. TTI, Ponseti, que é um Ponseti. método que melhorou e que inventou esse negócio do giz. Você vai ver direitinho e vai procurar um ortopedista pediátrico. Não é isso? Exatamente. Porque daí ela já sabendo que pode, aí ela vai no médico, o médico fala, não, é cirurgia. Você fala, mas eu vi isso e aquilo. Porque a pessoa tem que saber também um pouco, né? Com certeza, Então, senão acontece isso e acaba indo com um tratamento que poderia ser melhor. desnecessário, exatamente. Bom, Judite Souza, a minha filha tem esse problema. Um médico falou que era pé torto congênito. Ela hoje tem 4 anos e reclama que dói e incha. Eu queria saber se tem como isso voltar. Tem. Tem, então ele volta, assim, o período principal de recorrência é 4 a 5 anos. Depois disso, até 7 anos é muito raro, depois de 7 anos, não digo impossível, mas é muito difícil. Mas o pé torto em si, ele não causa dor nem incha. Então, uma vez bem tratado, ele fica um pé totalmente normal. Então, mas ela não fez a cirurgia, né? Ela não fez o gesso, ó. Ela hoje tem 4 anos e reclama que dói e incha. Então, se ela não tratou quando nasceu realmente era pé torto, Vai precisar vai estar como naquela foto, Foto. o pé totalmente deformado. Esse realmente causa dor e inchaço. Vamos mostrar a foto? Judite, você tem que fazer aí, então, na sua filha, esse tratamento. Procura um ortopedista pediátrico. A gente vai mostrar aqui como que é esse pé torto congênito através da imagem que o doutor trouxe. Já está colocando e eu vou aproveitar e deixar os contatos do doutor. Doutor, olha aí. Essa é a imagem. Nessa idade, com 4 anos, é prestado dessa forma. Dessa com forma, essa para deformidade. dentro e não conseguia andar direito. Agora ela falou inchaço. Inchaço, você falou que ocorre inchaço? Se tiver deformado dessa forma, ele acaba inchando, ele faz um calo, né, exatamente onde se apoia. Então, naquele ponto mais deformado que você consegue ver da curva, que é onde ela vai andar. Então lá causa inchaço e com o passar do tempo causa dor mesmo. Tá, então tem como melhorar, endireitar esse pé, então vamos procurar aí. Dr. David Nordon, ortopedista pediátrico, telefone para contato é da clínica, esse telefone, 0 operadora 11 5579 9090, 0 operadora 11 5579 9090 e o Instagram é Dr. né, DR Nordon, N-O-R-D-O-N de navio, Dr. Nordon. Muito obrigada, volte outras vezes. Você viu quantas perguntas, né? Sim. As pessoas têm muitas dúvidas. Excelente, doutor. Bom dia, tenha um ótimo dia. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas.